Podemos confiar nos espíritos? Mentor, amigo espiritual, será que nós podemos acreditar neles a todo momento? Vamos falar sobre isso. Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre se podemos confiar em espíritos, seja ele o mentor, seja ele quem for, o amigo espiritual, o anjo da guarda. A gente pode acreditar em tudo que eles dizem e vamos falar um pouco sobre esse assunto. Se você gostar do vídeo no final, você pode curtir o vídeo, pode compartilhar com os amigos e também, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, que é muito bom ter as pessoas inscritas também, porque muita gente às vezes assiste os vídeos, mas não se inscreve, às vezes perde muito vídeo novo, notificação de novidades, né? Bem, vamos ao assunto que é se nós podemos confiar ou não. Como Kardec criava, escrevia o Livro dos Espíritos e toda a obra dele. Kardec tinha um sistema, que ele chamava de Sistema Universal dos Espíritos, que ele fazia uma espécie de conferência. Ele pegava a mensagem de um espírito, ele elaborava a pergunta, elaborava o caminho que ele ia seguir nessas entrevistas com esses espíritos, e ele fazia a pergunta e o espírito respondia. Tem lá na história, as irmãs, as meninas lá, que respondiam, eram bem jovens, tinham 14 anos, se eu não me engano, na época, e elas respondiam. Mas Kardec pegava simplesmente aquelas respostas e já corria escrever no Livro dos Espíritos? Não. Não, porque Kardec era um experimentador e ele gostava de ter confirmação. Então o que ele fazia? Ele remetia as mesmas perguntas a diversos médiuns em lugares diferentes do seu mesmo país. Em outros países, lugares distantes, pessoas de outras línguas, e ele enviava essas perguntas e obtinha as respostas. Quando as respostas vinham no mesmo sentido, não estou falando aqui o mesmo texto exatamente, mas no mesmo sentido do que aquilo era respondido, aí então ele escrevia aquilo que era respondido. Então ele tinha um controle. Ele não pegava a informação de um único médium e jogava no livro como uma verdade, como uma revelação, digamos assim, até porque Kardec não estava lá para escrever uma religião. Tá? Então vejam que existia um controle. Com base nisso, nós fazemos a pergunta: podemos confiar então em qualquer espírito que aparece para nós e responde alguma coisa ou fala em alguma coisa? Sim e não, ou seja, não podemos confiar diretamente. Nós temos que ser analíticos como Kardec era, nós precisamos ser científicos como Kardec era. Não é simplesmente acreditar. Alguns talvez digam assim: Anderson, mas espera aí, mas é o meu mentor. É o meu mentor espiritual, eu confio nele. Primeiro, você tem certeza que é o seu mentor? De que formas você obteve essa certeza que é o seu mentor? Se você tem certeza, maravilha. Mas como é que você sabe se dentro da sua mediunidade, dessa capacidade de percepção, todas as vezes que esse espírito fala com você é o mentor ou pode ser um outro espírito, fingindo ser ele? É claro que você não sabe, E talvez você tenha mais certeza e menos incerteza, mas como a mediunidade em nós ela varia, assim como a antena do celular às vezes fica mais distante, mais perto, A gente olha lá o sinal do celular, às vezes está pegando mais, às vezes está pegando menos. Da mesma forma, a nossa mediunidade tem variações. Então você pode captar mais ou menos, você pode traduzir, inclusive, a própria mensagem, que pode ser, sim, realmente, verdadeiramente do seu mentor, mas a forma que você interpreta, porque o conhecimento do seu mentor ele é diferente do conhecimento que você tem, todo o seu mecanismo de linguagem, de ideias, de criatividade, de tudo que você viveu, te dá uma forma de traduzir a mensagem que você recebe do seu mentor. Vejam que isso, estou falando de interpretação, de como o seu cérebro, como a sua mente interpreta a mensagem do seu mentor. Porque nós sabemos, que a psicografia, por exemplo, ela pode variar de acordo com a inteligência do próprio médium. Ele pode traduzir não tão perfeitamente as ideias do espírito. Então viram que isso é muito interessante? Então,
Voltamos à questão, então posso ou não posso confiar? É você quem vai decidir. Porque você precisa analisar o que este espírito, seja mentor ou não, fala. Se isso é bom ou é ruim, se isso é útil ou é inútil, se isso contribui para a sua vida ou não contribui para a sua vida. Porque o que mais importa em relação, quando se fala mensagens de espíritos, é o conteúdo e não a identidade. Porque a identidade não importa. Não adianta ele vir e dizer assim, eu sou Albert Einstein e vou passar uma mensagem para você sobre a relação da física quântica com a espiritualidade. E aí esse espírito vem e fala um monte de coisa corriqueira que você lê em qualquer blogzinho de tecnologia ou de ciência. Seria um Einstein? Claro que não. Claro que não. Então vejam que se um espírito dá uma identidade muito superior, você só pode esperar dele coisas superiores. Ah, Anderson, mas o meu mentor é humilde. Não confunda a mediunidade com a humildade com o conhecimento. São coisas diferentes. Uma pessoa pode ser muito inteligente e se comunicar de forma humilde, ela pode abrir a sua cabeça mesmo usando palavras muito simples, mas é claro que um espírito muito elevado não vai vir e falar coisas corriqueiras para você. Quer um exemplo? Um espírito muito elevado, ele nunca vai tratar da sua vida particular. Ele nunca vai dizer o que você deve fazer na sua vida. Fique nesse emprego, fique naquele, namore com a loura, com a morena, né? Case-se com este ou com aquele. Saia de casa, não saia de casa, use vermelho, porque hoje a astronomia, a astrologia está propícia para o vermelho. Um espírito elevado não vai se preocupar com essas coisas, ele está preocupado com o engrandecimento da sua mente, o seu crescimento espiritual e não traduzir coisas corriqueiras da vida para você. Isso é papel seu fazer com o seu conhecimento, com o crescimento da sua inteligência e não, ter ali digamos, um guru particular que vai ficar do seu lado, respondendo cada questão comezinha. Eu sempre falo por causa dessas coisas que Moisés proibiu a mediunidade, porque as pessoas não queriam pensar, não queriam orar, não queriam pensar em Deus, não queriam ter fé, elas queriam só pergunta-resposta, para as coisas mais simples da vida. Então vejam que você sempre precisa ser analítico nas respostas. Tá, Anderson, tudo bem, mas eu já conheço meu mentor, falo com ele há bastante tempo. Ainda assim, sempre avalie o que você conversa. Sempre pensa se aquilo está no crivo da razão. Se aquilo, por exemplo, está seguindo as realidades das coisas espirituais que você já aprendeu, por exemplo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, em livros de autores conhecidos e importantes. Se isso tem um paralelo com coisas racionais. Perguntas muito simples. Será que Jesus diria isso para mim? Será que Jesus me responderia ou me instruiria a fazer tal coisa? Vejam que são perguntas muito simples, mas que podem trazer muita segurança e muita tradução. Por quê? Porque às vezes os médiuns se deixam por levar por espíritos mentirosos, por espíritos que querem usar o ego dele para engrandecê-lo. Está cheio de espírito aí, por exemplo, usando o ego do médium para trazer mensagens apocalípticas, mensagens de transformações exóticas do mundo, coisas misteriosas que vão acontecer. Por quê? Eles querem que o médium erre através dessas mensagens, passando-se por ridículo, perdendo a compostura diante das pessoas, ficando nervoso, porque vai querer defender essas ideias. Por quê? Porque ele acredita que veio do mentor maravilhoso dele, que afirmou vir da 15ª dimensão, que é um chefe, é um comandante, é um arcanjo. As pessoas adoram colocar divisas, colocar coroas, colocar coisas do tipo para validar as ideias. Aí onde entra a humildade dos grandes espíritos. Então vejam que é muito diferente e nós precisamos ter muito cuidado. Por isso que muitas pessoas também se perdem às vezes nos estudos e dizem assim: Anderson, lá no Livro dos Espíritos diz tal coisa, mas tem um cara aí que escreveu um livro psicografado e disse um negócio totalmente diferente, totalmente contrário. E eu faço a seguinte pergunta: este que escreveu o livro
questionou quantos outros médiuns e comparou essa mensagem com quantas outras ocorrências. E Kardec fez isso como? Kardec comparou. Kardec pesquisou, Kardec foi atrás do que vários médiuns falavam e não pegou um médium que deu uma mensagem lá profética e simplesmente tocou aquilo para frente. Então vejam que isso é muito importante. Por que eu falo isso? Porque tem sim muitos autores que escrevem coisas fantasiosas, que vêm da sua imaginação, que vêm daquele desejo de escritor, de, digamos, temperar mais o livro, deixar mais bonito, deixar mais atrativo comercialmente. Então nós precisamos ter muito cuidado. E às vezes até a mensagem vem da sua própria obsessão, do seu próprio fascínio por aquele espírito que traz aquelas mensagens. Então às vezes o médium está cego e surdo para tudo que está recebendo, não está passando o crivo da razão. E o pior, joga tudo isso em livro que vende milhares de cópias e as pessoas simplesmente assimilam como livro espírita e tudo bem, pode aceitar, está tranquilo. Tá? Então viram como é sério, como é importante a gente prestar atenção nas mensagens, traduzir tudo muito bem, sempre passar pelo crivo da razão. Não é porque é o seu mentor espiritual que você vai fazer algo sem questionar. Tá? Então é muito importante. Questione as mensagens, observe, nunca confie diretamente num espírito estranho, mesmo sendo um espírito que você acredita ser muito conhecido, é o seu mentor, é o seu anjo da guarda, é o próprio Jesus que apareceu aí na sua frente. Aí, se disser que é Jesus, pior ainda, né? Com certeza não é. Né? Então vejam, sempre analise, seja analítico. Nos trabalhos mediúnicos, faça essa parte sempre depois do trabalho, não questione na hora da comunicação, no exato momento da comunicação, senão vai atrapalhar você, divida essa comunicação com os colegas. Por isso que é muito importante o médium ter contato com outros médiums, para ele não ficar isolado só acreditando no que ele vê e ouve. É muito importante, por isso que a participação lá no Centro Espírita é muito bom para você compartilhar ideias. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Né? Espero que tenham gostado desse vídeo, que com certeza vai trazer muita segurança para vocês, para sua percepção, para suas comunicações. Agradeço por ficarem até aqui. Grande abraço, até a próxima.